Agora nós vamos entrar nos 7 pilares da boa mordomia financeira. Meu irmão, pode colocar o primeiro aí, ó. E se eu falar isso para vocês, vocês vão acreditar? Nem todos os problemas financeiros se resolvem com dinheiro. É difícil acreditar nisso, né? Mas é verdade. Vocês viram um caso de um rapaz, sorveteiro, que ganhou 71 mil reais e gastou em 35 dias? Ele ganhou 71 mil reais em uma causa, em 35 dias ele gastou. Por quê? Porque ele fazia churrasco todo dia. Comprou o ocrão do Rambo, aquele assim, sabe? O ocrão do Rambo, chapelão na cabeça. Aí ele filmava a família, o povo aqui indo no churrasco, o povo... Quem que estava pagando? Ele. Acabou o dinheiro, cadê o povo? Cadê os amigos? Ele gastou 71 mil reais em 35 dias. Você acha que se eu der 500 mil reais para esse cara, vai resolver os problemas financeiros dele? Não vai. Por quê? O problema dele não é financeiro. Por isso que nem todos os problemas financeiros se resolvem com dinheiro. Às vezes o seu problema, ou às vezes o problema desses quase 150 milhões de brasileiros, que era o meu problema também, não era financeiro. Porque em muitos casos, o problema é mais emocional do que dinheiro. Existe algo, não sei se vocês já ouviram falar, que se chama necessidade de aprovação. Vocês já ouviram falar disso? Isso é terrível, irmãos. É terrível. Uma pessoa que sente a necessidade de ser aprovada pelos outros, ela faz qualquer coisa para ser aprovada. Até se endividar. Como? A pessoa que sofre disso, ela foi rejeitada no passado. E a partir da rejeição, ela não quer mais sofrer isso. Porque o cérebro dela entendeu que ela sofre quando ela é rejeitada. E o cérebro vai querer defender ela. Nossa, se você for rejeitado, você vai sofrer. Vai doer, como você sofreu no passado. E a pessoa, para não ser rejeitada, ela não sabe falar não. Por ela não saber falar não, ela se endivida. Olha como que é grave isso. Por que que ela se endivida? A pessoa que não sabe falar não, se ela recebe um convite, vamos numa lanchonete, ela sabe no consciente dela que ela não pode ir. Ela sabe que ela não tem. Ela sabe que ela não vai conseguir pagar. Ou ela sabe que ela vai ter que usar um cheque especial, cartão de crédito, estourar tudo, pegar uma conta, um dinheiro da conta de água, um dinheiro da conta de luz, o dinheiro do supermercado para poder ir na lanchonete, poder comer um lanche. Mas por ela não saber falar não, ela tira o dinheiro da conta e vai. E como que ela faz para repor esse dinheiro depois, se ela não tem? Esse tipo de sentimento é nojento. Porque a pessoa se submete aos outros. Por isso que nem sempre dinheiro vai resolver o seu problema. Ou vai resolver o problema de quase 150 milhões de pessoas. A gente precisa aprender a falar não. Por isso a frase: o processo de mudar a si mesmo vai ser o passo que vai te levar à liberdade financeira. É aprender a falar, não tenho. Ah, mas vamos lá, você vai pagar pra mim? Não, então, como eu ir? Ah, mas por que você não quer? Porque eu não quero ir, ué. Por que você quer saber da minha vida, ué? Ué, precisa ficar dando explicação. A pessoa que tem esse tipo de problema, ela quer explicar tudo. Tem que ser objetivo. Falar, não quero ir, irmão. Ué, eu não quero ir. Eu não vou no churrasco. Não, mas vamos, vai estar os amigos. Não quero ir, irmão. Ah, não. Aí a pessoa que tem um problema fala, então, não, eu não quero ir porque é o seguinte, ó. No mês passado, eu tive um probleminha de saúde, aí eu tive que pegar o dinheiro, não sei da onde lá, para fazer não sei o que lá, e esse mês deu uma desfalcada, aí eu só vou conseguir recuperar daqui 2, 3 meses. Para, não precisa disso. Não precisa disso. Não vou. Gente, parece muito esquisito, mas nem todos os problemas financeiros se resolvem com dinheiro. Eu não sei qual que é o sistema dos casais. Eu vou falar o meu sistema e da minha esposa, que é o que deu certo.
para nós. E diante do histórico que a gente tem atendendo casais, é um dos mais corretos. Eu e minha esposa, para vocês terem noção, quando nós começamos a namorar, quando ela conseguiu me chavecar e eu cedi, sabe? Falei, não, tá bom, vai dar uma chance para essa mulher. A gente já juntou o nosso salário. Gente, ó, é o meu sistema e da minha esposa. O meu sistema e da minha esposa. Mas a gente acha muito esquisito o casal que fala assim, não, você paga a água, eu pago a luz. Não, então eu vou fazer a compra do mês e você paga o combustível. Não, você vai pagar não sei o que lá, eu pago... A gente acha esquisito. Tá bom? A gente acha esquisito. É o certo, é errado? Quando a pessoa procura a gente para pedir o conselho, a gente fala, o certo é unir. Por que que a gente uniu? Se tiver pão para comer, vai ser pão para comer. Se tiver filé mignon para comer, vai ser filé mignon para comer. E os dois vão comer. Se tiver dinheiro guardado, os dois vão desfrutar. Se não tiver, os dois vão capengar. Porque senão aquela palavra de Deus que fala que se tornaram uma só carne no quê? Uma só carne. Aonde? Só na hora de fazer sexo? É uma só carne? Não, é tudo. O que a gente entende? Uma só carne uniu. Meu, se tem BO, filho, é pros dois. Se não tem BO, é pros dois. Então o que a gente faz? A gente uniu. A gente acha esquisito. A gente acha esquisito um casal que fala, não, eu pago a água, eu pago a luz, eu pago o carro, e o outro paga o pneu, o outro paga o óleo do carro, o outro paga o supermercado. Aí talvez um teve um deslize ali, né, não conseguiu entrar porque tinha que entrar, e eu emprestei pro meu marido um dinheiro, mas depois ele vai... Nossa, meu Deus do céu, até arrepio o cabelo, velho, e aí que eu nem tenho, mas olha que você fala, meu Deus do céu, como que vai prosperar? Não tem prosperidade, não tem. Por isso que nem todos os problemas financeiros se resolvem com dinheiro. Esse casal precisa de um aconselhamento, precisa de um acompanhamento. Meu irmão, calma, vai dar certo. É só vocês alinharem, vai dar certo. A gente acha esquisito. A gente acha esquisito quando é tudo separado. Para nós deu super certo, deu super bem. Então, se tem algum casal aqui que trabalha dessa forma, separado, irmão, vocês me perdoem. A gente só acha esquisito, tá bom? O nosso sistema é junto. Vamos lá para o próximo ponto. Tenha compromisso. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem confiará a vocês a verdadeira riqueza? Olha que palavra forte. Não sou eu que estou falando, irmão. Está lá na Bíblia. O que são as riquezas deste mundo? O que são as riquezas deste mundo? Deste mundo. As riquezas. Que a gente pode usufruir nesse mundo. São riquezas. Agora, se a gente... Olha como que é pesado isso. Se a gente não for digno de confiança em lidar com as riquezas, dignos de confiança em lidar com essas riquezas, quem confiará as verdadeiras riquezas? Esse texto, Jesus Cristo está falando das riquezas eternas. Ele comparou as riquezas eternas, riquezas do mundo, riquezas eternas. O que isso quer dizer? Se eu não tiver um compromisso em administrar bem a minha riqueza terrena, eu posso sofrer consequências graves com as riquezas eternas. Por que eu posso sofrer consequências graves? Eu falei no início. Você viu alguns dados que eu trouxe? Eu não tirei da minha cabeça. É do Serasa. Uma fonte do Serasa atualizada para abril desse ano. Uma pessoa que tem medo do futuro, como que ela vai conquistar alguma coisa? Como que ela vai cuidar bem das riquezas dessa terra? Síndrome do pânico, insônia, infarto, AVC. É insuportável ficar perto de uma pessoa assim, porque nada para ela tá bom. E quando a pessoa chega nesse estado, ela não consegue enxergar o agir de Deus na vida dela. E ela não enxergando o agir de Deus na vida dela, ela começa a menosprezar o poder de Deus. Por isso que ela passa a ficar com o quê? Com medo do futuro. Deus não está com medo.
Não, Deus não pode resolver o meu problema. E o primeiro passo para que isso possa mudar é eu ter o compromisso. Qual que era o compromisso? É eu assumir que eu preciso mudar alguma coisa. Se eu não tiver esse compromisso comigo mesmo, ou com as pessoas ao meu redor, não tem como. Aí o que acontece? Olha como começa a ficar grave o negócio. A pessoa não tem compromisso com as riquezas dessa terra. Ela vem para a igreja, ela quer ter dons espirituais. Meu amigo, sinto muito em te dizer. Não tem como Deus presentear. Não tem como Deus derramar ainda mais da unção dele. Não tem como Deus falar assim, eu vou te usar para você poder abençoar uma pessoa com uma palavra ou com uma oração poderosa. Acho que eu desliguei, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Como que Deus vai fazer isso? Fala para mim. Como que Deus vai agir? Não tem como. Por isso, que infelizmente, muitas coisas ruins estão acontecendo dentro da igreja. E um dos pilares é a falta de controle financeiro. Gente, é muito real isso. É muito real. Isso é real. Obrigado, irmão. Isso é real. Isso é verdadeiro. São os números que estão mostrando. A pessoa tem falta de concentração. Como que ela vai conseguir, como que Deus vai conseguir derramar uma unção na vida dela, de tal forma que ela vai conseguir impor as mãos em um enfermo e levar a cura para o enfermo? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E eu acredito muito naquele texto que diz o seguinte, que nos finais dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. Eu acredito muito que um dos pilares para esse esfriamento é a falta de controle financeiro. Olha os danos que causa na vida de uma pessoa. São danos graves, graves. A pessoa começa a se desligar das coisas do mundo espiritual. Tudo por quê? Porque ela não tem um compromisso com ela mesma, de cuidar das riquezas terrenas. Ah, Carol, mas eu só ganho R$1.000. Cuida com excelência. Ah, Carol, mas eu ganho R$30.000. Cuida com excelência. Ah, mas eu ganho R$100.000. Cuida com excelência. Se tem que pagar, paga. Se não tem que pagar, não paga. Se tem que guardar, guarda. Se não tem que guardar, não guarda. Mas cuida com excelência. Tenha compromisso com você. Tendo compromisso comigo mesmo, não tem como Deus não deixar de me usar. É impressionante. 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 A pessoa não tem cuidado com as coisas terrenas. Essas cadeiras são coisas terrenas. O palco, coisas terrenas. A bateria é coisa terrena. Quem toca bateria? Não vou falar da bateria. Se nós não formos dignos de cuidar dessas coisas, como que Deus vai derramar o poder espiritual? Deus deu isso aqui para cuidar. A luz é terreno, o pano é terreno, o suporte é terreno, o copinho é terreno. Eu tenho que ser fiel nisso. Se eu não for fiel nisso, como que Deus vai abençoar? Aí chega nego, larga chiclete embaixo da cadeira, larga copinho jogado, larga sujeira, larga isso, larga aquilo, luz acesa, não apaga, não desliga ar-condicionado. Como? São coisas terrenas. Aí Deus olha do céu para a terra e fala, a igreja é projeto de Deus, não está cuidando das coisas terrenas. Como que eu vou abençoar? São coisas terrenas. Suporte é coisa terrena. A mesa é coisa terrena. Riqueza terrena que Deus está dando. A sua casa é coisa terrena. A chave da sua casa é coisa terrena. Como? Se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Como que nós vamos conseguir abrir o coração de Deus para Ele derramar as verdadeiras riquezas em nossas vidas e através disso nós compartilharmos as boas notícias? Aí chega na igreja e fala, hoje o culto, eu vou falar para você, viu? Nossa, a vida tá
Mas também esse governo, né? Ah, mas também é meu marido, mas também é minha esposa, tudo separado em casa, como que vai abençoar? Como que vai ter um equilíbrio? Como que vai ter uma harmonia? Não tem. Riquezas terrenas. São riquezas terrenas. E Deus, que é o Deus do ouro e da prata, Ele tem muita coisa para derramar. Aí às vezes, a gente cai no ponto do vigário. Salmo 73. Asaf começou a olhar as coisas dos ímpios. E os ímpios prosperavam financeiramente. Até que ele caiu no engano de subjugar e falar: Senhor, por que eles têm ou não? É difícil as coisas para mim. Eu procuro fazer as coisas certas, mas não acontece na minha vida. O ímpio vai lá e faz e consegue. A pessoa que não tem o Senhor vai lá, faz e consegue. Por quê? Porque ele é digno de confiança e ele cuida muito bem das coisas terrenas. Isso, Deus não vai revogar isso porque eu me acho cristão ou porque eu aceito. Ele não vai revogar isso. É a lei da semeadura, é o processo. Se você fizer, você vai receber. Eu plantei, eu vou colher. É a lei da semeadura. Eu nunca vi na face da terra alguém colher uma manga da semente. Não tem como. É o processo. Aí a pessoa, ela cuida muito bem desse processo, ela vai colher os frutos. Agora, eu não cuido bem do meu salário, daquilo que está em minhas mãos e quero prosperar. Gente, vamos cair na realidade. Vamos viver um mundo mais racional. Vamos ser cristãos um pouco mais racional. Vamos parar de espiritualizar muitas coisas. Se eu não estou fazendo bem, o que eu vou colher? Coisas ruins. E ainda assim, pela misericórdia de Deus, às vezes Deus fala: eu preciso fazer alguma coisa ali para poder, eu vou mandar um milagre ali, vou mandar um irmão lá para poder fazer alguma coisa. Então não basta ter estratégia, ela tem que funcionar. Próximo, tem um posicionamento. Posicionamento é diferente de compromisso. Posicionamento é isso aqui, ó. Eu posso ter um posicionamento com atitudes erradas. Uma organização criminosa, eles têm um posicionamento. Eles não abrem mão do posicionamento deles. A gente está aqui para roubar. Então vamos nos organizar para poder roubar. E a partir daí, eles começam a montar a organização. Eles fazem o quê? Eles roubam. Uma prostituta, ela tem um posicionamento. De todos os dias, está lá no ponto dela. Faça sol, faça chuva. Ela está lá, no posicionamento. Agora olha só isso aqui, ó. Erga sua vara e estenda sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. É um posicionamento. Qual que é o posicionamento? É dizer: a partir de hoje eu não vou fazer mais, e você cumprir com aquilo que você falou. Vocês tiveram um posicionamento para estar aqui hoje. Nós temos um posicionamento para ir trabalhar. É você saber o que tem que ser feito e você vai lá e executa. É um posicionamento. Eu trabalhava em um outro local há 4, vai fazer 4, né, amor? Vai ser 3. O último, 3, né? 3 anos. Eu recebi um salário, que não era um salário ruim, só que nós já estávamos orando a respeito desse trabalho. Então eu orei, não sozinho, orei com a minha família, em específico com a minha esposa, e nós oramos por 2 anos. 2 anos de oração. 2 anos de oração. E Deus trouxe paz. Então nós tomamos um posicionamento e eu falei que ia me desligar como funcionário. E eu me desliguei como funcionário, mas antes de me desligar como funcionário, eu recebi uma proposta. E foi tentadora. A proposta era dobrar o meu salário, para eu fazer a mesma coisa que eu fazia. E eu não aceitei. Era porque eu não precisava do dinheiro? Não. É porque eu tinha um posicionamento.
porque Deus me orientou. Então você imagina, você trabalhar quase 10 anos em uma empresa, você pede a conta, ou seja, quem pede a conta tem direito a alguma coisa? Nada. Eu saí com uma mão na frente, a outra atrás. Agora vocês perguntam para mim, Carlos, mas e aí, como que foi? Não mudou nada. Pelo contrário, Deus abençoou muito mais. Por quê? Posicionamento. E se eu tivesse caído na tentação de aceitar a proposta? Poderia estar ganhando o dobro, mas estaria feliz? Minha família estaria bem? Meu casamento estaria bem? A minha relação com Deus estaria bem? A minha obediência em ter ouvido a voz de Deus e não cumprido, como seria? Só que eu tive que ter um posicionamento, porque Deus falou. E a vida é assim. Meu amigo, se você orou e Deus falou, não olha para trás não. Não olha para trás. Ele tem coisas melhores, maiores, e Ele quer tratar com você. Minha maturidade espiritual mudou. O meu compromisso com Deus mudou. As minhas estratégias de ganhar dinheiro mudou. Nós conseguimos escalar o serviço. Tudo mudou. Talvez se eu estivesse ganhando o dobro, não teria nada disso. Posicionamento. Nós precisamos ter isso como cristão, porque a tentação é forte. A tentação é forte. Se você não tiver um posicionamento, nós vamos viver do quê? De migalhas. E Deus não tem isso para nós. Então nós precisamos ter um posicionamento. Se Moisés não tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse feito o que Deus falou, nós não estaríamos falando deles até hoje. Dá medo? É claro que dá medo. Você fica com receio? É claro que você fica com receio. Imagine você hoje com a sua renda, amanhã você não tem nada. Nem seguro-desemprego. E normalmente quando sai do emprego a pessoa, teoricamente conta com o seguro, nem o seguro. Não pude sacar fundo de garantia, embora eu usei ele. Você acha que eu não fiquei com medo? Claro que fiquei. Você acha que eu não tive receio? Claro que tive. Uma criança de 6 anos, um moleque de 1 ano, 1 aninho e meio. A casa, família. Você acha que eu não tive medo? Claro que eu tive. Você acha que eu não chorei de madrugada? Claro que chorei. Não foi 1 nem 2 vezes, não. Foi muito tempo chorando de madrugada. Só que eu tive o quê? Um posicionamento. Aí vocês podem perguntar para mim, você se arrepende, Carlos? Não. Nem um pouco. Por quê? Porque Deus falou e eu obedeci. Vamos ao próximo. Esse aqui é terrível, gente. As pessoas pensam que para economizar dinheiro tem que fazer isso. Não basta gastar menos, você precisa gastar certo. Esse aqui é terrível. Porque as pessoas pensam que para poder resolver o seu problema financeiro, para trazer um equilíbrio no orçamento financeiro, eu tenho que fazer um monte de corte. Eu tenho que cortar isso, cortar aquilo outro, vamos cortar. De repente cortou tudo, você não tem nem mais vida. Então não basta gastar menos, tem que gastar certo. Olha o texto. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e... Sou eu que estou falando isso? Não. Aonde que ele tem isso? Olha, na sua casa. Mas o tolo faz o quê? Sou eu que estou falando isso? Não sou eu que estou falando isso. O tolo ele faz o quê? Gasta todo o seu dinheiro como? Assim que recebe. Você acha que o sistema do mundo é favorável às pessoas? O sistema financeiro do mundo não é favorável às pessoas. Ele quer ver a destruição. Por quê? Faz o empréstimo.
não deu, faz outro para pagar o outro, para pagar uma conta, não deu, faz outro para pagar outro, para pagar outro, não deu, faz um cartão de crédito, não deu, vai no outro banco, o banco libera. Nunca vi isso, muito esquisito. Aí você vai no outro também para poder pegar um outro cartão para fazer isso, para poder... O que o tolo faz quando recebe o seu dinheiro, o seu pagamento? Gasta tudo. E quando que ele gasta tudo? Assim que recebe. Agora você fala para mim, o dinheiro e o relacionamento com Deus é importante? Meu amigo, se alguém falar ao contrário, sai fora dessa pessoa. Sai fora. Essa pessoa é do inferno. Porque a forma que eu conduzo as minhas finanças está diretamente ligada ao que Deus tem para mim e a forma que Ele quer me usar para o reino e para a obra dele. Está totalmente ligado. Não sou eu que estou falando isso. Só que o que acontece? No mundo do planejamento financeiro, a primeira coisa que vem na mente é fazer corte. Aí você fala assim para mim, Carlos, então não tem corte? Não é que não tem corte. Você tem que saber direcionar o dinheiro para onde é mais necessário aquele valor que você está usando. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, os gastos variáveis é o que corrói o orçamento da pessoa. Não é a despesa fixa. O que é a despesa fixa? Você sabe que você tem a água, você sabe que você tem a luz, você sabe que você tem a casa, você sabe que você tem o condomínio, você sabe que isso você tem na sua mente. Mas a despesa variável é a que corrói o orçamento. O que é a despesa variável? É você olhar um negócio, você gostou, vou levar. Não entrou no orçamento. Você simplesmente comprou porque você gostou. 2, 3 saidinhas é errado? Não, não é. Mas entra na despesa variável. Qual que era o certo? É você colocar um orçamento destinado para as saidinhas. Porque você vai ter o controle daquilo ali. Se você não colocou um orçamento pré-fixado para suas despesas variáveis, que é um lazer, por exemplo, meu amigo, isso vai corroer você. Aí o que acontece? A pessoa tem cartão de crédito. Vamos passar no cartão. Aí estoura o cartão de crédito. Entra uma outra forma mais fácil ainda de comprar, que é o crediário. E a terceira maior dívida das pessoas são com os varejistas. A terceira. Que é Casas Bahia, Magazine, né? J Mafus. Existe o J Mafus? Acho que não, existe, né? J Mafus, tá? Varejista. É a terceira maior pilar de dívidas das pessoas. Aí a pessoa, ela compromete toda a renda, assim que recebe, gasta tudo, ela recorre aonde para poder passar o resto do mês? Os outros 29 dias. Porque aqui fala que recebe, gasta assim que recebe. Caiu o pagamento hoje e gastou. Então eu tenho mais 29 ou 30 dias, dependendo do mês. Como que ela faz para poder viver? Vamos no cartão. Aí passa o cartão. 1, 2, 3, 4, 10, 15 vezes. Aí não consegue pagar a fatura. Por quê? Já comprometeu parte da renda com as despesas fixas. Chegou essas despesas variáveis, está corroendo o orçamento. Ela recorre ao quê? A empréstimo. Vamos fazer um empréstimo. Empréstimo é paliativo. Resolveu 2 meses o problema. Pronto. Em 6 meses, já está detonada as finanças dela. Então, nem sempre fazer cortes vai ser a solução. A solução é gastar certo. Eu me lembro de uma situação que eu até comentei com a minha esposa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo fazer isso. Mas eu lembro de uma situação, de um camarada que chegou em mim, não era atendimento, não era nada, a gente estava conversando. E ele falou assim pra mim, eu preciso viajar, eu vou pegar o dinheiro das contas, vou juntar e vou viajar, depois eu vejo o que acontece, Deus vai prover. Desse jeito. Eu olhei pra ele e falei, cara, não mete Deus desse seu rolo não, velho. Tira Deus fora desse negócio seu, desse jeito, foi desse jeito. Depois Deus provê. Cara, onde que Deus tem a responsabilidade de prover alguma coisa com uma pessoa que age assim? Deus não tem responsabilidade nenhuma. Uma coisa
você momentaneamente passou um problema, ficou enfermo, né, tal, aconteceu alguma coisa, sofreu um acidente, veio uma conta fora do padrão por causa de uma enfermidade, e você fala, Deus, tua misericórdia, Senhor. Deus pode prover, mas Deus não tem esse compromisso com uma pessoa que age dessa forma. Não tem esse compromisso, não tem esse compromisso. Aí o que acontece? Não basta gastar menos, tem que gastar certo. Será que talvez a dificuldade que muitas pessoas estão tendo em seu orçamento mensal não são as despesas variáveis? Será que não está? Porque, irmão, vamos ser sincero hoje. Para você sair, um casal, dependendo do lugar que você vai, no mínimo R$100. Você já parou para pensar nisso? Porque é muito dinheiro, R$100. No mínimo. Agora você fala assim, não, vou economizar. Aí você compra um lanche para os 4, manda picotar lá, faz porçãozinha de um lanche, 2 pedacinhos para cada um refrigerante, uma água para cada um, gasta R$70. Porque um lanche hoje é 40 conto. Uma saída com um casal, no mínimo R$100. No mínimo R$100. Se sair 3 vezes no mês, a pessoa ganha 3 mil, 10% do salário foi em lanche. 10% do salário foi em lanche. Aí a pessoa entra num descontrole financeiro terrível. Aí a primeira coisa que vai cortar é o dízimo. É a oferta. É a primeira coisa que vai cortar. É o reino de Deus que vai sofrer com isso. Por causa do erro da pessoa. Corta. O primeiro que corta é o dízimo e a oferta. E o que o dízimo e a oferta tem a ver com isso? Fala pra mim, o que tem a ver com isso? O que tem a ver com o descontrole? Nada. Mas é a primeira coisa que corta. Aí começa a acontecer o quê? Você vê como que não era espiritual, mas começa a abrir brechas para que no mundo espiritual tenha autoridade. Então o descontrole financeiro, ele começa na razão, mas ele abre portas para o mundo espiritual ter legalidade na vida da pessoa. Olha como que é complicado. Então se você sair 3 vezes no mês, economizando, isso eu estou falando de casal, gente, você vai gastar pelo menos R$100. Agora se for igual eu, minha esposa e 2 crianças, e bate bem no prato, meus filhos comem, hein? Pelo amor de Deus. Não sei pra quem puxou, acho que foi pro pai, não é possível. Bate bem. Meu, é 150 conto. 130, 120. 3 vezes no mês, pronto. 4 vezes no mês, pronto. É o falso merecimento. Ah, mas eu mereço, né? Trabalhei tanto. É um falso merecimento. Pronto, já estourou o orçamento. A renda média do brasileiro é de R$2.700. A renda média. Tirar a renda média do brasileiro, R$2.700. Irmãos, R$2.700. A pessoa paga um aluguel, é 1.000 conto. Vai no supermercado, acabou o dinheiro. Aí vocês podem falar assim pra mim, ah, cara, mas essa é a realidade. Mas é a realidade mesmo. Mas você já orou a Deus pedindo alguma estratégia para aumentar a sua renda? Você já pediu algo assim semelhante? Não é pedir dinheiro, é diferente. Não é pedir dinheiro. Não é falar, Deus, me empresta aí R$10.000. Não, não é isso. É falar, Deus, me dá uma estratégia de trabalho onde eu possa aumentar a minha renda. Não é algo paliativo, é algo que vai resolver o problema. Deus, me dá uma estratégia, Senhor. Me dá uma estratégia para aumentar a minha renda. Não é temporariamente, Senhor. Não é por 3 meses. Eu quero aumentar a minha renda. Eu quero produzir. Eu quero ter mais. E através disso, todos serão abençoados. É essa oração. Não é aquela oração de tolo. Senhor, esse mês está apertado, eu preciso de uma ajuda. Não, não é essa oração. Está errada essa oração. Fala, Deus, me dá uma estratégia para aumentar a minha renda. Eu quero ter dor de cabeça, mas eu quero aumentar a minha renda. Eu quero ser desafiado. Porque aumentar a renda é sofrer desafios. E é difícil.
E normalmente as pessoas não querem passar por momentos difíceis. Porque você tem que mudar a si mesmo. É difícil a gente mudar. É doloroso. É doloroso a gente ter que mudar a nós mesmos. Algo que não gostava de fazer, ter que fazer. Agora você imagina eu. Olha a minha situação, irmãos. Fazem 4 anos que eu e minha esposa estamos mexendo com rede social. Só que anteriormente a isso, meu amigo, ninguém sabia não sabia nada. A gente não tinha nada. Nada. Eu odiava a rede social. Não gostava de nada, não gostava, não fazia nada. Agora eu me vejo numa situação de ter que usar a rede social. Só que aconteceu? Deus nos deu uma estratégia. E a gente não usa a rede social para ficar vendo coisas. A gente usa para trabalho. Para trabalho. E uma das formas que tem para a gente poder alcançar pessoas para o Evangelho de uma forma escalável e gigantesca é através da internet. Você quer falar de Jesus Cristo? Grava os vídeos falando de Jesus Cristo, põe na internet. Posta. Não gosta de falar do Evangelho? Posta lá. Eu preciso pregar a palavra. Grava lá, posta. Posta um hoje, daqui 10 dias posta outro. Você vai ver como vai alcançar as pessoas. Você acha que se Jesus Cristo estivesse nos tempos de hoje, ele iria usar a rede social para pregar o Evangelho? Meu amigo, ele ia ser o maior blogueirinho. Ele ia usar, porque é atingir as pessoas. A missão que Deus deu para mim e para minha esposa foi algo que nós sofremos muito, mas muito, que foi a área financeira. Nós sofremos, nós sentimos na pele. Então se uma pessoa chega em mim e fala assim: Carlos, eu estou desesperado porque eu não sei se eu compro arroz e feijão ou se eu pago a conta de luz. Eu sei. Só que eu também sei que tem como mudar a realidade. Então eu não aceito conversinha de pessoa: não, mas minha situação não tem jeito. Ah, no meu caso, ó, não tem jeito. Claro que tem jeito. Então, irmãos, não basta gastar menos, precisa gastar certo. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe, mas o sábio economiza. Ele tem uma reserva guardada. A reservinha dele está lá, está guardada. Todo mês ele aplica um pouquinho. Aí você pode falar assim para mim: Carlos, mas é difícil guardar dinheiro. Tá, guarda R$5. Começa com 5. Começa com 10. Começa com 2. O mais importante não é o quanto você está guardando, mas é o hábito que você está adquirindo.